Bom dia, pessoal. O texto de hoje nós vamos ler Marcos capítulo 6, a partir do versículo 3, diz assim. Marcos 6:3 diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Veja bem, meu irmão, Jesus aqui estava na sua pátria, entre os seus parentes, e foi pregar num sábado na sinagoga deles. E até perceberam a sabedoria de Jesus, mas por conhecer, falaram: não, ele mora ali, os irmãos dele moram ali. E não acreditaram nele, porque conhecia. Então, Jesus ficou impossibilitado de fazer milagres ali pela incredulidade deles, dos seus parentes, dos seus próximos, dos seus, vamos dizer assim. E, meu irmão, é curioso, um texto antes da filha de Jairo, que Deus ressuscitou a filha de Jairo, um texto antes, quando Jesus chegou, a menina estava morta, ele disse: não, a menina está dormindo. Aí os pranteadores riram-se de Jesus, né? E aí Jesus, o texto diz que Jesus só chamou para dentro o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João. O que nós já aprendemos aí? No começo, quando Jesus andava com Jairo, quando Jesus ia indo com Jairo a caminho, né? Aí apareceu a mulher do fluxo de sangue, Jesus curou ela, como todos sabem. E quando eles seguiram viagem, ele estava sentindo a casa de Jairo. E quando ele estava seguindo viagem, chegou um pessoal dizendo: Jairo, deixa o mestre em paz, que a menina já morreu. Já era. Jesus dá uma palavra para Jairo. A palavra de Jesus é aquela que pode passar o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele disse assim para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Né? Os de Jairo chegaram avisando para ele que não adianta mais perturbar o mestre, a menina já está morta. E Jesus confortou Jairo, dizendo: não temas, Jairo, crê somente. Chegando na casa, Jesus disse para os que estavam na casa: a menina só está dormindo. Aí riram-se dele. Ele entrou para dentro do quarto só com o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos. O que nós aprendemos aí? Aqueles que riram-se de Jesus ficaram impossibilitados de ver milagre. Então, o que impossibilita nós de ver milagre, gente, de ver o poder de Deus na nossa vida, é só a incredulidade. E no texto que eu li aqui, quando Jesus chegou na cidade dele, né, Nazaré, pregando lá, o povo disse: isso aí nós conhecemos, mora bem aí. Tem uma sabedoriazinha, tem até a sabedoria, mas ele mora ali na esquina. Então, meu irmão, cuidado com isso, viu? Só porque às vezes você conhece um pregador, não menospreze, só porque ele é um pecador, ainda mais nós que é pecador também, né? Nós que é pecador é mais difícil de ser acreditado. Jesus era santo. Imagine nós, os pregadores falhos. Mas Deus usa pessoas fracas para confundir as fortes, usa as que não são para confundir as que são. Mas vamos para frente. É assim. Aí no final aqui diz assim: e estava admirado da incredulidade deles. Jesus estava admirado. Nós vemos em muito texto, meu irmão, Jesus admirado da fé. Tem o texto do centurião, né? Lembra do texto do centurião? O centurião disse: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Jesus se admirou positivamente daquele centurião, dizendo: nem em Jerusalém, nem entre o povo judeu, eu achei tanta fé como nesse centurião romano. Um homem romano, viu? Então a fé é individual, meu irmão. E aqui Jesus se admira, mas negativamente, dizendo: nunca vi tanta incredulidade, viu? E vamos seguindo, meu irmão. E aqui, para finalizar, eu quero ler o mesmo capítulo 6, o versículo 10, onde Jesus mandou seus discípulos ir pregar o evangelho. E disse assim: olha,
Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que quando um pregador prega o evangelho, quando um pregador for pregar, né, como os discípulos de Jesus, as pessoas que receber, aquela casa que receber a sua saúde com a paz do Senhor Jesus, aquela pessoa que receber a paz, que a paz repouse sobre aquela casa. Agora aquela pessoa que não te saudar, não receber com a paz retorne para você. E aí ele disse, olha, sai daquela casa, viu? Sacode o pó da terra, que no dia do juízo haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra do que para essas pessoas que tiveram pregadores, homens enviados por Deus, e rejeitaram. Jesus disse, aquele que recebeu um que eu enviei, a mim me recebe. A mesma coisa que está recebendo Jesus, né? Como Jesus é maravilhoso, ele diz também assim, quando você visitar um doente, assim, no dia do juízo, ele diz, vinde bendito meu Pai, porque quando eu tive fome, vocês me visitaram, quando eu estava enfermo, vocês me visitaram, quando eu estava com fome, vocês me alimentaram. E os justos vão dizer, mas Senhor, quando que o Senhor estava enfermo e nós te visitamos? Ele disse, aí, quando vocês visitaram um desses pequenininhos que crê em mim, é a mesma coisa que ter visitado a mim. Do mesmo jeito é o pregador, quando você recebeu um pregador que eu enviei, é a mesma coisa de ter me recebido. E Jesus disse, aqueles que vos rejeitar, sacode o pó da terra em testemunho contra aquela casa. É assim, meus irmãos, para vocês entenderem, para ficar bem claro mesmo. É o seguinte, quando um pregador prega, tem duas situações. A primeira, se esse pregador for um falso profeta, e a obrigação sua é analisar se esse pregador é homem de Deus. Analisar por onde? Analisando pela palavra, se o que ele fala tem base bíblica. Você analisa, se ele for um falso profeta, você tá em paz com Deus. Agora, se o pregador for verdadeiro, estiver falando as palavras verdadeiras de Deus, e você rejeitar, aí você tem um sério problema, viu? Se você rejeitar a palavra de Deus enviada através do pregador. Então é isso. Se o pregador foi de Deus, é melhor ouvir a palavra. Se ele não for de Deus, você não tem problema, né? Você não tem problema nenhum com Deus. Agora, se ele for de Deus e você rejeitou a palavra, você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando o próprio Deus, né? Então, é só isso que eu queria dizer. Deus abençoe você e toda a sua família em nome de Jesus.